Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bem? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para estudar com os irmãos um texto que diz Vivendo com as Diferenças. Esse texto foi escrito pela irmã Laodiceia de Pina, portanto não fui eu que escrevi. Ele foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Como não fui eu quem escrevi, foi a irmã Laodiceia de Pina quem escreveu, o que eu vou fazer? Ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos começar lendo a nossa porção bíblica que está em Gálatas, capítulo 2, versículos 9 até o 22. Então, como é um texto um tanto quanto comprido, pega aí a sua Bíblia para a gente acompanhar juntinhos, tá bom? Lembrando que a versão que eu estou lendo é a versão transformadora. Então, você lê aí na sua Bíblia, tanto faz se é uma versão católica, se é uma versão do Almeida corrigida, ou nova versão internacional, ou nova tradução na linguagem de hoje. Vamos acompanhar aqui a leitura de Gálatas 2, capítulo 2, versículo 9 até os 22, tá bom? Então vamos lá? Então diz assim, ó. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram a Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam no trabalho com os judeus. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Então é o apóstolo Paulo quem está dizendo isso. As pessoas, os cristãos lá da Galácia, né? Aí Paulo vai confrontar a Pedro. Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você, que é judeu de nascimento, vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga estes gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência da lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, não porque obedecemos a lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência da lei. Mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema na lei que já destruí, então faço de mim transgressor da lei. Pois quando procuro viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Amém? Oremos. Senhor Jesus, muito obrigada pelo texto que foi lido. Que nós possamos, Senhor, aprender de Ti, que possamos entender a importância de sermos honestos em relação às Suas coisas. Que não sejamos hipócritas, Pai, e perdoa quando cometemos pecados que não Te agradam, como a hipocrisia.
Ensina-nos o que temos que aprender hoje, Senhor, e que possamos colocar em prática. Em teu nome, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Bem, irmãos, então vamos lá? Vivendo com as diferenças. Ora, o nosso versículo é o 20 e diz: fui crucificado com Cristo. Assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Bem, a irmã Laodiceia, ela começa já contando uma historinha, né? Essa historinha é uma fábula, né? A gente chama de fábula sempre que existe uma ilustração feita usando animais, né? Então ela vai contar a fábula do porco-espinho. Então conta-se uma fábula que na época do gelo, né? Havia muito frio, né? Era glacial. E muitos bichinhos morriam de frio. Eles não aguentavam, porque a temperatura era muito baixa, eles morriam. Aí o que aconteceu? Os porcos espinhos, percebendo que eles morriam por causa do frio, o que eles fizeram? Eles se reuniram lá e falaram: olha, vamos nos juntar, vamos nos agrupar, a gente fica tudo junto, né? O calor de um passa para o calor do outro e a gente vai se protegendo do frio. Um protege o outro, porque será o calor de vários corpos. E aí a gente vai conseguir superar o frio. Mas o que acontecia? Cada vez que o porco-espinho se juntava com outro porco-espinho, para formar um grupo para se proteger do frio, o que acontecia? Eles se machucavam. Por quê? Eles eram porcos espinhos, eles tinham espinhos. Então, quando eles se abraçavam, o que acontecia? Um espinho feria o outro porco, o outro porco-espinho feria este porco-espinho. Então, o que eles resolveram? Não dá. Não dá para conviver com o cara me pinicando, me machucando, não quero. E eles decidiram, então, cada um vai pro seu lado. E o que aconteceu? Quanto mais o frio aumentava, mais porcos espinhos apareciam mortos. Eles não resistiam ao frio. Então eles fizeram lá uma nova assembleia, conversaram e resolveram que eles só tinham duas escolhas a fazer. Ou eles morreriam de frio, né? E aí eles iam ser extirpados da face da terra, não ia existir mais nenhum porco-espinho, porque eles iam morrer de frio. Ou eles teriam que tolerar, aceitar os espinhos dos companheiros. Não tinha outra saída. Olha, irmãos, ninguém quer morrer, né? E os porcos espinhos também não queriam morrer. Então eles tiveram uma atitude sábia. E eles decidiram o quê? Que iriam ficar juntos a despeito das feridas, a despeito de como era desconfortável ter o espinho do irmão porco-espinho dentro dele. E assim, o que eles fizeram? Eles aprenderam a conviver com as pequenas feridas que um fazia no outro. Por quê? Sempre que um se aproximava, acabava machucando o outro. Mas era melhor conviver com as feridas que este convívio poderia causar, mas receber o calor do outro e assim sobreviver. Então, sabiamente, os porcos espinhos decidiram que era melhor um porco machucado mais vivo do que um porco sem nenhum machucado mais morto. Então, moral da história é: às vezes é necessário tolerar, suportar o espinho alheio para sobreviver. Bem, aí a irmã Laodiceia de Pina pergunta assim: se chegar uma pessoa, um irmão, e falar assim: olha, você podia se apresentar? Quem é você? Qual é a resposta que você dá? Como cristãos, a gente poderia responder que a gente é filho de Deus, justificado pelo sangue de Jesus.
Essa é a resposta. Essa é a nossa identidade. Esse é o nosso DNA. Nós fomos adotados na família de Deus. E é lógico, a gente tem muitas diferenças, muitas. Inclusive do jeito que a gente entende a Bíblia e do jeito que a gente age, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas elas são tão apegadas a determinadas coisas que elas acabam rechaçando, desprezando o outro irmão, porque quer o quê? Que todo mundo faça, haja do mesmo jeito que ela age, da mesma forma de pensar, né? Então, um pentecostal olha para um batista, um metodista, um presbiteriano e fala assim, é uma igreja fria. Aí o metodista, o presbiteriano, o batista olha para o pentecostal e fala, mas lá não tem ordem, as pessoas gritam demais. Enfim, um criticando o outro e esquecendo que a cada um Deus dá o entendimento e Deus vai mostrar qual é o caminho que cada um deve andar. Não existe uma fórmula. A fórmula de se dar bem na vida espiritual é estar conectado com Deus. É Bíblia, é oração, é obediência, é santificação, é não cuidar da vida do alheio, porque Deus deu para cada um uma vida para a gente cuidar da nossa. Então você não precisa cuidar da vida do seu irmão, né? Então você não tem que querer que todo mundo haja de acordo com a sua forma de pensar. A gente tem que retirar do irmão o melhor e suportar aquilo que a gente considera que é espinho. Esse é o nosso dever. Amar o outro como a gente se ama. Então, o melhor relacionamento, irmãos, não é aquele construído com pessoas perfeitas, que vai unir pessoas que não têm nada de errado, que são perfeitinhas. Mas o melhor relacionamento é aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e admirar as suas qualidades. Então, quando a gente deixa Jesus Cristo viver em nós, a gente assume a nossa identidade, que é a identidade de filhos de Deus. E aí a gente passa a viver com Jesus Cristo, o que vai implicar em quê? A gente aprender a deixar de criticar o alheio e passar a viver realmente em comunhão. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas. Pelo contrário, irmãos, lembre-se, para sobreviver nós temos que tolerar os espinhos alheios. Amém? Bem, eu me despeço aqui com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, irmãos, parece um laço. E olha, nós fizemos aqui um combinado, que durante todo o ano de 2022 nós iríamos nos lembrar de Isaías 40:31, que diz que aqueles que esperam no Senhor, terão suas forças renovadas e, é lógico, viverão com as diferenças dos irmãos. Amém? Bom, eu termino com a minha palavra de ordem, que é gratidão.